de onde nós paramos semana passada, falando sobre criação de filhos. E a gente já falou sobre a dedicação, falamos sobre o amor semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a disciplina. Porque se esses três atributos ou três aspectos existirem na vida dos pais, porque nós estamos falando da vida dos pais, o que os pais têm que ter para que haja uma boa criação dos filhos no Senhor, né? É como fala em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. O cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente, não se quebra tão depressa. Então, se os pais estiverem atentos, que eles têm que se dedicar, que eles têm que ter amor e que eles também têm que ter disciplina na criação dos filhos, nós estaremos cumprindo o papel que o Senhor deu a cada um de nós, pais, né? Nós ainda não estamos tocando na questão dos filhos. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da disciplina na vida dos pais. Então, um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Esse assunto ele é um assunto de fundamento, é um assunto que deve vir antes do que a gente vai falar com relação à criação propriamente dita dos filhos, né? O que nós devemos fazer, como nós devemos proceder, né? Se deve haver castigo, se não deve haver castigo, a conversa com os filhos, a direção que vamos dar para os filhos. Antes de nós falarmos isso tudo, nós temos que falar para os pais. Os pais têm que ter dedicação, nós já falamos isso. Os pais têm que ter amor na criação. E os pais têm que ter disciplina. E que disciplina é essa que nós vamos falar hoje, irmãos? Né? A disciplina que nós vamos falar hoje não é a disciplina do castigo. Porque existe esse tipo de disciplina que fala do castigo, mas hoje nós vamos falar de outro tipo de disciplina. É aquela disciplina que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos abrir lá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Tem uma palavra lá no Antigo Testamento que fala assim: quando não há conhecimento, o que acontece com o povo, irmãos? O povo se corrompe, o povo perece. Então eu lembrei desse versículo, trocando algumas palavras, nós poderíamos dizer: onde não há disciplina, o que impera é a desordem, o que impera é o caos. O que impera é a anarquia. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, fala o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro. Não como a coisa incerta, assim combato. Não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, Paulo, aqui nesse versículo, está falando de um tipo de disciplina com relação ao atleta. Com relação ao atleta para que ele possa obter um prêmio, para que ele possa obter uma coroa. Então é sobre esse tipo de disciplina que nós vamos falar hoje. Se nós temos uma meta, irmãos, se nós queremos fazer as coisas bem, se nós queremos que aquilo que nós nos propomos a fazer saia de modo excelente, nós temos que ter disciplina. Aqueles que gostam de futebol, né? Que admiram aí os jogadores, né? Tem muitos aqui que gostam, né? Tipo Cristiano Ronaldo, né, cara? Então, quando a gente olha esses jogadores top de linha,
Poxa, a gente sabe que o homem ali tem um talento, o jogador tem um talento, mas se não houver disciplina na vida desses atletas, irmãos, eles nunca vão chegar ao nível de um atleta como o Cristiano Ronaldo, né, como um corredor como o Usain Bolt. Eles só chegaram onde chegaram, irmãos, porque eles tiveram disciplina. A gente sabe que, não sei se alguns aqui já chegaram, né? O Arthur, por exemplo. O Arthur já chegou na época de prova, concurso público. A gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil. A vida do concurseiro é uma vida de disciplina. Se você quer passar numa prova de alto nível, uma prova concorrida, e você não tem disciplina nos seus estudos, você não vai conseguir alcançar a sua meta. Então é desse tipo de disciplina, irmãos, que nós vamos falar hoje. Obrigado, Isabel. Então, se o atleta ele quer chegar a um nível excelente, ele tem que se disciplinar naquilo que ele come, na hora que ele vai dormir, na hora que ele acorda, o que ele faz durante o dia. Ele tem que se abster de muitas coisas, assim como o Paulo falou aqui. Eu lembro que na época que eu fazia cursinho, era adolescente, né? A idade de vocês aí, Arthur. Tinha simulado no sábado, todo sábado tinha simulado, né? E a gente tinha que sair, eu tinha que sair cedo de casa, ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus ali, 8h19, ir para Bangu, ou então para Madureira, para fazer o simulado. Eu lembro que uma vez eu estava no ponto de ônibus, e o pessoal da minha rua, a galera da minha rua, eles faziam excursão pro clube da ATA, né? Da Aeronáutica. Vocês não conhecem. Eu lembro que eu estava no ponto de ônibus, sozinho, de manhã cedo, era 6 e pouco. E o pessoal da minha rua passou de ônibus, né? E quando me viram no ponto, começaram a me zoar. Ah, você não vai com a gente, vai para estudar, que não sei o quê. E eu lá, caramba, todo mundo indo se divertir. E eu aqui indo fazer prova. Mano. Mas qual foi o resultado da minha disciplina, irmãos? Eu consegui passar na prova. Eu colhi os frutos daquilo que eu plantei. Então, se nós queremos chegar em algum lugar, irmãos, nós temos que ter disciplina. A gente sabe que na vida cristã isso também é assim. Se nós queremos crescer na vida cristã, irmãos, nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter disciplina na oração, disciplina na leitura da palavra, disciplina no jejum, na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos. E aqui, os irmãos me suportem um pouquinho. Eu queria abrir um parênteses aqui para os irmãos, externar algo para os irmãos. Quando os irmãos chegam atrasados na reunião, irmãos, isso atrapalha demais a reunião. Como atrapalha o espírito da reunião, o chegar atrasado na reunião? Ou não comparecer na reunião? Isso atrapalha o mover da reunião, irmãos. Isso diz respeito à disciplina que nós temos que ter. Como que nós podemos querer cobrar dos nossos filhos algo que nós mesmos não nos disciplinamos a fazer? Então, que nós possamos ter atenção, disciplina com relação à reunião. Assim, o tempo de um irmão não é mais precioso que o tempo de outro irmão. Porque parece que quando a gente chega atrasado, parece que o nosso tempo é mais importante, né? As pessoas que já estão aqui, o André estava aqui já esperando, entendeu? Então, que nós possamos considerar o Senhor também na nossa disciplina com relação à reunião. Fechando os parênteses, tá, irmãos? Então, irmãos, esse exercício que nós temos que ter com relação à nossa vida profissional, à nossa vida espiritual, isso também tem que ter na criação dos filhos. Né? Deve haver disciplina na criação dos filhos. Nós devemos estabelecer metas, estabelecer objetivos. E na caminhada, nós devemos ser disciplinados para que possamos alcançar esses objetivos. Se isso é verdade na vida de um atleta, se isso é verdade na vida profissional, se isso é verdade na vida cristã, isso também é verdade com relação à criação de filhos. Nós, como pais, nós devemos criar um ambiente em casa que seja propício para que os nossos filhos cresçam de forma disciplinada. De forma que nós alcancemos, irmãos, o objetivo de Deus
para as nossas vidas, né? E para a vida dos nossos filhos. Então, irmãos, é necessário que os pais criem esse ambiente em casa para que nós possamos alcançar algo. Porque nós sabemos, irmãos, se nós não fizermos nada em casa, só dermos comida, demos um pouquinho do que as crianças precisam, eles vão crescer. Eles vão crescer, como a gente vê que eles estão crescendo. Mas qual é o fruto que a gente quer colher? A gente só está preocupado com o crescimento em estatura? Ou a gente está preocupado com algo além, algo a mais? Com aquilo que seu filho pode trazer para você como fruto. Não só para você, mas para o Senhor. Então a questão da disciplina, irmãos, ela se aplica muito na criação dos filhos. Mas isso falando do aspecto dos pais. Os pais têm que ter disciplina. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Provérbio 15, 32. Fala assim: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Tem outra versão que fala assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Ou seja, parafraseando esse versículo, nós podemos dizer que uma pessoa que não é disciplinada, ela prejudica ela mesma. E ao final, ela se arrepende. Quantos não se arrependem, né? Poxa, quando eu estava lá atrás, se eu fosse disciplinado nisso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse me dedicado àquilo outro, hoje minha vida seria diferente. Quantos não têm esse arrependimento, irmãos? Porque não foram disciplinados, porque não tiveram atenção à instrução, rejeitaram a instrução, às vezes um conselho de um pai, um conselho de alguém que é mais experiente, e lá na frente se arrepende. Então esse versículo fala que esse tipo de pessoa menospreza a própria alma. Ou seja, uma pessoa que não é disciplinada, irmãos, ela perde muito tempo. E ainda que queira obter alguma coisa, ela não alcança, como aquele versículo que fala do preguiçoso. O preguiçoso quer muitas coisas, mas nada obtém. Então isso no lar, irmãos, diz respeito aos pais criarem um ambiente onde haja certa ordem, onde haja certa disciplina, para que essa ordem produza os frutos que nós queremos buscar em nossa casa. Então é disciplina no sentido de um processo educacional de formação nos nossos filhos e em nós mesmos, para realizar o que o Senhor tenha proposto em nossas vidas. Então, se nós desejamos que nosso lar dê os frutos que esperamos, deve haver disciplina, especialmente nos pais. Porque são os pais que estabelecem a ordem dentro de casa, que estabelecem o governo dentro de casa. Então, se o pai não tiver disciplina, o que será do filho, irmãos? Então, a gente vê muitos lares fracassando com relação a isso, porque muitas vezes há amor no lar, mas não há a disciplina necessária. Às vezes a gente passa muita mão na cabeça dos nossos filhos, né? Achando que a gente está amando nossos filhos, mas muitas vezes nós estamos prejudicando a formação dos nossos filhos. Né? Então, é como se nós fôssemos um treinador. Os pais são os treinadores do filho. Um treinador, ele estabelece metas. Ele estabelece um processo para o atleta seguir. Minha irmã, ela tá fazendo dieta, né? Então, minha irmã procurou um especialista para que o especialista direcionasse ela na dieta que ela está fazendo.
E esse especialista, irmãos, ele cobra da minha irmã. Ele disciplina a minha irmã. Por que você não está fazendo isso? Por que você comeu aquilo outro? É para fazer isso que eu te falei. É para seguir essa dieta aqui que eu te falei. Então ela está pagando para que alguém cobre ela, para que ela seja disciplinada. Esse é o papel do treinador. E nós, irmãos, somos os treinadores que o Senhor colocou na vida dos nossos filhos. Então, que treinamento nós temos que dar para os nossos filhos? A Bíblia chama isso de disciplina. Qual é a meta que nós devemos traçar para os nossos filhos? E antes de traçar essas metas para os filhos, irmãos, nós temos que traçar essa meta para nós mesmos. Certo irmão falou o seguinte, sobre esse assunto de criar filhos. Ele falou o seguinte, nós devemos pensar grande. Nós devemos educar nossos filhos para que eles sejam grandes cidadãos do reino celestial. E com a intenção de que ocupem um grande lugar nesse reino, em que possam sentar com a pessoa mais importante do universo, que é o nosso Senhor. Então essa é a meta, irmãos, que nós devemos traçar. Não só para nós, mas para os nossos filhos também. E esse desejo, essa meta, esse objetivo, ele é um objetivo legítimo. Você querer que seu filho seja grande no reino dos céus. Não foi isso que a mãe de João e André fizeram? Que fez lá para o Senhor? Senhor, no seu reino, faz com que meu filho, um se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Esse é um pedido legítimo de uma mãe, irmãos. Querer que seu filho seja grande no reino dos céus. O Senhor repreendeu essa mãe por esse pedido? Na verdade, o Senhor não repreende ela. Mas o Senhor ensina como ser grande no reino dos céus. Esse pedido, irmãos, que a mãe fez, não é um pedido que não seja legítimo. É um pedido legítimo. E nós temos que ter esse desejo para a vida dos nossos filhos. Então, qual é a meta, irmãos, para os nossos filhos na criação deles? A meta é a glória. Essa é a meta, irmãos, que nós devemos ter para a vida dos nossos filhos. Muitas vezes, nós nos preocupamos somente com o sucesso terrenal dos nossos filhos. É verdade ou mentira, irmãos, que eu estou falando? Essa é a nossa preocupação principal. Muitas vezes nós não nos preocupamos com a eternidade na vida dos nossos filhos. E aí, o que você respondeu? Aí, daqui a pouco não quero nada. Aí entra naquele versículo que diz, né? Que muitos ali deixavam de trabalhar, como Paulo fala, porque achavam que a volta do Senhor estava próxima. Então, não iam trabalhar mais, viviam dependendo dos irmãos. Aí Paulo fala o seguinte, aquele que não trabalha também não come. Então, enquanto estamos aqui, nós temos que nos preocupar com as coisas dessa terra. Mas qual é o peso que nós devemos colocar para essas prioridades? Nós devemos ver que o peso de glória ele é muito maior, né? Com relação às coisas que são passageiras, que são terrenas, né? Deve ser primazia. Sim. Jesus, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, se vocês quiserem abrir lá, Hebreus 2, 10, fala que Jesus, ele se fez homem e ele sofreu o que sofreu e padeceu o que padeceu, com que objetivo, irmãos? Quem acha esse objetivo aí no versículo? Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, por autor da salvação deles. Então, qual é o objetivo, irmãos? Levar
muitos filhos à glória. Esse foi o objetivo do Senhor: sofrer, padecer. E esse deve ser o nosso objetivo na vida dos nossos filhos. Levá-los à glória. Levá-los a uma posição agradável ao Senhor quando eles chegarem na eternidade. Esse deve ser o nosso objetivo supremo. Nosso objetivo glorioso, irmãos. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. O que Paulo fala lá, irmãos? Irmãos, quanto a mim, o que Paulo fazia, irmãos? Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos fazer de tudo para alcançar essa meta. Nós devemos fazer de tudo, irmãos, para que os nossos filhos alcancem essa meta, irmãos. Será que nós estamos nos preocupando mais com a glória na vida dos filhos do que com a vida terrena, irmãos? Essa meta, irmãos, não é algo pequeno. Simplesmente é a meta das metas. É o nosso supremo chamamento, irmãos. Mas nós, muitas vezes, não nos disciplinamos para isso. Nós nos disciplinamos para muitas coisas, irmãos. Mas para que os nossos filhos alcancem essa meta, muitas vezes nós fazemos de qualquer maneira, irmãos. E não pode ser de qualquer maneira. Essa deve ser uma preocupação diária. Uma preocupação cotidiana, irmãos. Esther, quando a gente lê lá no livro de Esther, quando o rei queria receber uma das suas mulheres, que ele tinha muitas mulheres, né? O rei da Pérsia, Esther era uma delas. E quando a gente lê Esther capítulo 2, nós vemos que uma mulher, para se apresentar diante do rei, ela deveria se preparar durante um ano, irmãos, se perfumando, com odores, com perfumes, durante um ano, para se apresentar diante do rei. E nós, na vida dos nossos filhos, irmãos, nós temos mais ou menos 20 anos para prepará-los para se apresentar diante do Rei dos Reis, irmãos. Nós temos que aproveitar esse tempo e criar um ambiente de dedicação, de amor e de disciplina para que eles sejam aprovados quando se apresentarem diante do Rei, irmãos. Então, essas convicções, elas devem estar no coração do crente, no coração dos pais. Que convicção é essa, irmãos? É simplesmente a glória. Isso deve permear o nosso coração. Há um provérbio chinês que fala assim: se você pensa em fruto para um ano, semeie trigo. Se você pensa num fruto para 10 anos, plante uma árvore. Porém, se você pensa em fruto para 100 anos, eduque um filho. Porque, irmãos, nós temos que ter em vista a eternidade. Não somente as coisas dessa terra. Temos que nos preocupar com as coisas dessa terra, Bruno? Qual a profissão que seu filho vai ter? Como ele vai sustentar a família? Quem ele vai ser como cidadão dessa terra? Tem que se preocupar sim. Né? Por isso que os filhos têm que estar atentos a tudo o que os pais ensinam. É importante, irmãos, que os pais tenham consciência disso, para que criem a atmosfera necessária para os filhos serem criados e educados no temor do Senhor. Mas muitas vezes os pais esquecem qual é o verdadeiro propósito da criação dos filhos.
Às vezes os pais pensam que é só dar comida, dar amor, colocar numa escola, que acham que seu papel já está feito. Isso é muito pouco, irmãos. Nós, primeiramente, irmãos, nós temos que ter essa meta para nós mesmos como pais. Nós, como pais, se não tivermos essa meta, como que nós vamos passar isso para os nossos filhos? Então, nós deveríamos criá-los como os que estão competindo numa corrida. Como se não houvesse, irmãos, como se houvesse uma preparação, uma disciplina para que eles alcancem um prêmio. Como que seria, irmãos, a disciplina no lar? Agora voltando para dentro de casa. Como seria essa disciplina dos pais com relação aos filhos? Resumindo, né? O lar deve ser um lugar onde haja normas, mandamentos e onde todos se esforçam para cumpri-los. Então, no lar deve haver ordem, deve haver mandamento, deve haver lei, e todos têm que cumprir esses mandamentos, irmãos. O melhor versículo para retratar isso é Mateus capítulo 7, versículo 24. Fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então o Senhor nos mostra que uma boa edificação, uma casa com fundamentos sólidos, é uma casa que tem mandamentos. É uma casa que tem ensinamentos. E é uma casa que obedece. Onde os membros da casa obedecem, ou seja, praticam. Como fala o versículo. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo colocado, e as pratica, é um homem prudente. Então, irmãos, na casa tem que haver mandamentos, tem que haver ordenanças. E é claro que são mandamentos e ordenanças que vêm do Senhor. Mas que tem que haver, irmãos. Então, a disciplina surge de um lar que tem convicções firmes na palavra. E onde todos os membros, desde os pais até os filhos, se esforçam para estar debaixo desses mandamentos. Se esforçam para respeitar esses mandamentos. E eu lembro, irmãos, de uma história que a primeira vez que eu escutei, eu não esqueci até hoje. Está lá em Jeremias, capítulo 35, e vou esperar os irmãos abrirem. Jeremias 35, versículo 13. O que acontecia nessa época, irmãos? O povo de Israel, ele estava para ser levado cativo pelo rei da Babilônia. Por que o povo estava sendo levado cativo, irmãos, para a Babilônia? De tanto o Senhor falar com o povo e o povo não obedecer. O Senhor falava e o povo não obedecia. O Senhor falava e o povo não obedecia. Então o povo estava prestes a ser enviado cativo para a Babilônia, para poder ser disciplinado. Aí já é um outro tipo de disciplina, né? É a disciplina do castigo. Jeremias capítulo 35, versículo 13. E para mostrar como o povo estava sendo desobediente, o Senhor pega como exemplo uma família que nem era do povo de Israel, irmãos. Que é a família de Josadaque. Fala assim, de Jonadab, né? Versículo 13. Caleb, tá prestando atenção? Fala assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém.
Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até hoje vinho, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Então, olha o exemplo que o Senhor pega de uma família, irmãos, onde o patriarca não estava nem mais presente, já tinha falecido, irmãos. Mas a família guardou esse mandamento que ele deixou, não bebam vinho. E a família seguiu, irmãos, mesmo depois da sua morte. E até aquele dia eles não bebiam vinho. Porque o pai, Jonadab, tinha colocado esse mandamento, não bebam vinho. Eles tinham obedecido. E o povo de Deus não escutava a instrução do próprio Deus. Então o mundo, irmãos, muitas vezes é obediente ao que eles pregam, aos mandamentos do mundo. Eles são obedientes, irmãos, ao que eles acham que é correto, que é certo. Mas muitas vezes o povo de Deus, irmãos, é indisciplinado, é relaxado. E os nossos mandamentos, irmãos, vêm da palavra do Senhor. E esses mandamentos devem estar em nossos lares, em nossas casas. E todos devem cumprir. Então há estudos, irmãos, feitos aí pelo mundo, né? Estudos que são feitos que mostram que os filhos que crescem em lugares onde há disciplina são filhos que crescem seguros, emocionalmente estáveis e têm todas as características para serem pessoas exitosas na vida. Então, não devemos menosprezar a disciplina, porque a disciplina exercida de uma maneira sábia, eficaz e constante vai ter um bom fruto no futuro, irmãos. Agora, eu queria fazer só uma diferença de autoridade que os pais têm que ter para autoritarismo, que são coisas diferentes. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Em virtude do nosso mau caráter. Ou seja, Adão. O Adão que vive em nós, muitas vezes, vai querer distorcer essa autoridade para que ela se torne um autoritarismo. O que é autoritarismo, irmãos? Autorismo é exercer autoridade sem amor. Então, nós retomamos o assunto da semana retrasada, né? Semana passada não teve. É esse cordão de 3 dobras, irmãos, que tem que estar presente a dedicação, o amor e a disciplina, a autoridade. Mas quando um desses cordões não está presente, uma dessas dobras não está presente, o cordão se enfraquece. Então, irmãos, a ideia é que possamos criar um ambiente onde se possa formar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. E é claro que tem que existir autoridade dos pais. Os pais são autoridade. Os pais, eles não são amiguinhos dos filhos, irmãos. Porque quando o pai quer se tornar amiguinho do filho, entenda essa palavra amiguinho, né? Não que nós não devamos ser amigos dos filhos. Ser amigo é uma coisa. Ser amiguinho é querer se equiparar ao filho. Né? É diferente. Quando nós queremos ser amiguinhos dos filhos, irmãos, nós perdemos a nossa autoridade. Ele vai nos tratar como se fosse um colega, como se fosse um igual. E nós não somos iguais aos filhos. Os filhos são filhos e os pais são pais. Então, cuidado, irmãos, quando a gente quer ser amiguinho do filho. Nós temos que ouvi-los, devemos compreendê-los, devemos ser seus amigos, pessoas que eles podem confiar para contar qualquer coisa. Mas eles também devem saber que os pais são autoridade e vão repreendê-los na hora que devem ser repreendidos. Não é como um amigo que escuta o que você fala, mesmo as coisas erradas que você faz, e não te repreende. Tem amigos até que repreendem, né? Tem amigos até que chamam a atenção. Poxa, você está indo por um caminho errado, né? Não faça isso.
né? Então nós devemos ter essa separação, essa autoridade, que é uma autoridade que tem que ser exercida com amor, irmãos. Porque a autoridade que é exercida sem amor, ela se torna uma autoridade terrível na vida dos filhos, né? Então, como que nossos filhos devem nos ver, irmãos? Eu lembro da Evelyn falando que ela tem medo de mendigo, né? De pessoas assim na rua que ficam andando como mendigos, né? E ela tem medo mesmo. Mas um dia desse ela falou, mas eu tenho medo, mas quando eu tô com meu pai, eu perco esse medo. Eu não tenho medo, né? Então é a visão que ela tem da figura paterna, da figura materna. É uma pessoa de autoridade que está ali para protegê-la, para ensiná-la e para instruí-la. Então, irmãos, o Senhor, com relação a esse aspecto do autoritarismo, ele criticava muitos fariseus por causa disso. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 3, fala assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, olha o exemplo de autoritarismo, irmãos. Os fariseus faziam o quê? Eles colocavam cargas, falavam coisas que eram para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Então, olha que péssimo exemplo que os pais podem dar em casa, irmãos. Falar para o filho fazer algo que eles mesmos não são exemplo daquilo que eles estão pedindo. Então, olha como que os pais devem ter disciplina, irmãos. Você não pode pedir algo para o seu filho que você não faça. Ou seja, você pode até pedir, né? Mas esse seu pedido não vai ter um peso de autoridade. Porque o seu filho vai olhar para você, poxa, meu pai não faz. Meu pai não lê a Bíblia. Como é que ele está pedindo para eu ler a Bíblia? Eu não vejo meu pai orando. Então isso gera uma contradição na vida do filho. Filho, eu já falei para você não gritar! Olha a contradição aí. Você repete para o seu filho não gritar, gritando. Como que assim? Como que minha mãe está pedindo para eu não gritar, sendo que ela está gritando? Isso não gera uma contradição na vida do filho? Então nós devemos ser pessoas, irmãos, disciplinadas. Se eu peço algo para o meu filho, eu tenho que ser exemplo para ele. Porque senão nos tornamos como os fariseus, hipócritas. Então Jesus fala o quê? Não procedam como eles. Não seja como eles. Não seja como o fariseu. Se há normas, se há disciplina, isso deve começar primeiramente na vida dos pais. Porque no versículo 4 fala assim, de Mateus 23, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então não sei se os irmãos já viram isso, né? Eu já vi. Já presenciei em muitas casas, né? A mãe coloca um peso na vida do filho, principalmente quando há um filho mais velho que tem criança pequena em casa. A mãe coloca um peso tal na vida do filho, como se aquele filho mais velho fosse o pai ou a mãe daquela criança pequena. Quer que o filho cuide do próprio filho, como se fosse filho do filho. Mas não é. Nós devemos ser exemplo em casa para os nossos filhos. Esses dias eu peguei um Uber, né? Um conhecido lá perto de casa, e ele contou essa história. A mãe dele tinha muitos filhos. E ele falou pra mim assim, tinha trauma, eu nem queria ter filho. Tive 2 filhos, mas eu nem queria ter. E na minha adolescência, eu tinha que cuidar de todos os meus irmãos, que minha mãe trabalhava. Né? Então, assim, é um peso muito grande que faz mal psicologicamente para os filhos. Sim. Né? E essa questão que você falou da amizade, rapidinho. Sim, pode falar. Os filhos têm que ser amigos dos pais, né? Contar tudo. Mas os pais, a recíproca não pode ser verdadeira. Porque o problema dos pais não pode estar afetando os filhos. Sim. Porque prejudica também, em qualquer idade. Sim. Traz um peso muito grande. Então o pai e a mãe têm que ter equilíbrio, resolver esses problemas para não transmitir para os seus filhos. Para não gerar dano para a família, para casa, para não gerar o peso, né? Sim. A gente vai vivendo e vai aprendendo essas coisas, né? Aí Isso é nosso e dos outros também. tem pai ou tem mãe que bota
o filho ou a filha para arrumar a casa toda enquanto ela está lá no celular. Ela fica no celular e bota o filho para lavar a louça, para varrer a sala, para limpar banheiro, e a mãe está lá fofocando no celular. Eu sei que não é o nosso caso aqui, mas acontece muito isso, irmãos. Ou isso, né? Então, a autoridade na Bíblia, irmãos, está baseada no exemplo. A autoridade está baseada no exemplo. Assim como Pedro fala, né? Dos anciãos da igreja. Os anciãos devem apacentar o povo de Deus, servindo como exemplo para o rebanho. Então, irmãos, os primeiros que têm que dar o exemplo são os pais, para depois cobrar dos filhos algo que eles queiram, né? Em Efésios, capítulo 6, fala que nós devemos criar os nossos filhos em disciplina e admoestação do Senhor. Então, para que essa criação seja uma coisa boa, irmãos, deve haver amor e exemplo dos pais. Senão isso vai gerar um efeito contrário na vida dos filhos. Lembra quando Lucas escreveu Atos, capítulo 1, versículo 1? Atos começou a descrever o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus primeiramente fazia ou fez para depois ensinar, irmãos. Assim deve ser a vida dos pais. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 24, fala que o discípulo não é maior do que o mestre. Nós, como pais, fomos colocados como mestres na vida dos nossos filhos. Então, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. O que isso quer dizer, irmãos, nesse assunto? O filho vai se tornar aquilo que ele está vendo em você, no seu exemplo. Porque o seu exemplo fala muito mais do que as suas palavras. Se as suas palavras corresponderem ao seu exemplo, imagine o poder que isso tem, irmãos. O poder que essa palavra tem na vida do filho, irmãos. Então, muitas vezes acontece isso, né? A gente vê uma criança falando palavrão, por quê? Porque ele vê o filho falando palavrão, vê o pai falando palavrão. A gente vê muitas vezes um pai que fuma, falando o que para o filho? Filho, não fuma. Mas ele está lá jogando fumaça para fora. Isso causa uma contradição na vida do filho, irmãos. Às vezes a gente quer exigir algo que nós mesmos não fazemos. Coisa simples, né? Às vezes você quer que seu filho apague a luz do cômodo quando ele sai do cômodo. Mas você mesmo não vai lá e apaga para economizar a luz. Então você tem que fazer primeiro para depois cobrar do seu filho. Ou você guarda a roupa toda bagunçada aí que você arruma essa gaveta. Quando vai ver a sua lá, tu abre, pula a roupa tudo quanto é lado. João, capítulo 17, versículo 19, fala que Jesus se santificava a si mesmo por causa dos discípulos. Então, olha o motivo que Jesus se santificava, irmãos. Porque ele sabia que os discípulos estavam olhando para ele. Então, ele se santificava por causa dos seus discípulos. Está lá em João, capítulo 17, versículo 19. David. Eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então os discípulos, vendo o Senhor se santificando, tinham um exemplo em Cristo de santificação, do que é santificação. Quando os filhos olham para nós, irmãos, eles têm que ver exemplos de uma pessoa piedosa, de um verdadeiro cristão que ama o Senhor. Eles têm que ver isso em nós, porque essa imagem vai ficar na vida deles. Inclusive quando eles forem adultos. Inclusive se eles se desviarem, irmãos, essa imagem vai constrangê-los. Poxa, eu sei que eu estou no caminho errado, mas meu pai era assim, meu pai fazia aquilo, meu pai orava, meu pai lia a Bíblia, era alguém dedicado ao Senhor. Passa de gerações, né? Sim. O seu filho, meu pai fazia assim. Amém. Então, irmãos, nós devemos ressaltar essa área da piedade na vida dos filhos. Incentivá-los a ler a Bíblia, a orar, a estar nas comunhões, a serem sujeitos à autoridade, a serem obedientes.
Tudo que diz respeito à piedade, irmãos, deve ser no exercício em nossas casas, em nossos lares. 1 Timóteo, capítulo 4, abre lá. 1 Timóteo 4. Versículo 7. Paulo fala assim para Timóteo, que era um jovem, né? Mas rejeita as fábulas profanas e tolas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, a piedade, irmãos, é algo que nós devemos exercitar. Deve haver um exercício. Mais do que exercício físico, irmãos. Tem gente que se dedica todo dia ao exercício físico. Amém? Beleza. Mas Paulo fala que o exercício físico, corporal, tem pouco proveito. Agora eu estou malhando todo dia lá em casa, né? Todo dia eu estou perseverador, estou disciplinado, irmãos. Eu boto lá o videozinho na televisão e é no mínimo meia hora que eu fico suando lá, né? Porque tem algum proveito, é pouco. Mas isso que nós fazemos diariamente com o corpo, irmãos, tem que ser muito mais com relação aos assuntos da piedade, irmãos. Se você malha todo dia o corpo, você tem que malhar todo dia o espírito. Tem que exercitar nesses assuntos da piedade. Porque ele fala assim, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida por vir. O exercício físico só diz respeito à vida presente, irmãos. Não tem nada a ver com a vida por vir. Mas o exercício da piedade tem a ver com a vida presente, com as promessas para a vida presente, mas também com a eternidade. Então, por que o exercício da piedade é mais proveitoso do que o exercício físico? Por que o exercício físico tem pouco proveito? Porque só diz respeito a essa vida, irmãos. Só diz respeito àquilo que passa, aquilo que é passageiro. Se você quer malhar para ficar forte, fortão, bonitão, quando você ficar velho, isso tudo vai murchar, irmão, vai tudo cair. A vida toda que você malhou não vai aproveitar de nada. Né? Pode ser que você se exercite fisicamente, né, para ter uma boa qualidade de vida, uma saúde, né? Porque aquele que é sedentário também não está cuidando do corpo que o Senhor deu para ele, né? Que é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que ter esse cuidado também. Mas não sobrepujando o exercício da piedade. Porque dizem respeito a coisas eternas, irmãos. Por isso que nós estamos lendo aquele livro que se chama Os Varões. Celebração da disciplina, irmãos. A disciplina tem que ser algo celebrado em nossos lares. E quais são as disciplinas, irmãos? Oração, leitura da palavra, estudo, jejum, misericórdia, solitude. Isso tudo nós temos que passar para os nossos filhos. Sujeição, submissão. Todos esses assuntos que dizem respeito à piedade, nós devemos exercer e levar os nossos filhos a exercerem nos nossos lares, irmãos. Colossenses, capítulo 3, versículo 20, fala, vós filhos, Caleb, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Irmãos, é obedecer em tudo. Não só nos assuntos de piedade, mas também nos assuntos dessa terra. Se seu pai está mandando você estudar, você vai lá e estuda, porque ele sabe que você naquela hora precisa estudar. Se seu pai está mandando você arrumar sua cama quando acorda, você obedeça. Filho, quando você acordar, arruma sua cama, escova os dentes. Cumpra horários, seja disciplinado com relação aos horários. Porque o seu tempo não é mais precioso que o tempo do seu irmão. Que horas que o filho tem que levantar? O que o filho vai comer? Com quem ele vai brincar? Que amigos ele é permitido brincar ou não? Isso tudo o pai tem que direcionar. E os filhos têm que ser obedientes em tudo aos seus pais. Filho, agora está na hora de você calar.
Então o filho cala. Filho, agora você fala, você fala. Porque o filho tem que aprender também a ser disciplinado. Então, um ambiente de amor nós temos que ter em nossos lares, mas também de disciplina. Um ambiente de carinho, mas também de firmeza. Tudo, irmãos, tem que ser equilibrado em nossas vidas. Deve haver amor e disciplina. Deve haver carinho e deve haver firmeza. Filho, não está na idade de você ter celular. Não é para a sua idade. Ou você vai ter celular, mas vai usar só nesse tempo, só nesse período. São ordens e mandamentos e leis que tem que ter na nossa casa. Você vai ter celular, mas você não vai acessar esse aplicativo, nem esse, nem esse. E se você acessar, vai ser por um horário, por meia hora, por uma hora. E eu queria depois falar com os pais, porque esse assunto, irmãos, de tela hoje em dia está muito complicado. São horas e horas e horas que os nossos filhos ficam diante das telas, irmãos. Seja na televisão, seja no celular, seja no tablet. E nós, pais, temos muita responsabilidade com relação a isso. Tem que haver disciplina em nossas casas. Não pode ser a lá vão ter, irmãos. Fica aí, 3 horas direto, passando de filme em filme, desenho em desenho. Eu lembro que na nossa época não era assim, né? Na nossa época era na parte da manhã que tinha os desenhozinhos que passavam na televisão e quando acabava a manhã, acabava o desenho, acabou. Mas hoje em dia, irmãos, é tanta oferta de tanta coisa, irmãos, na vida dos nossos filhos, que nem mesmo nós, como pais, muitas vezes, não conseguimos nos disciplinar a nós mesmos com relação a isso. Muitas vezes nós nos pegamos lá, 40 minutos, só passando vídeo assim, só assim. Chega, a gente fica ali no banheiro ali, tempo além do necessário do que ficaria. Só passando vídeo, irmãos. Se isso é difícil na nossa vida, imagina na vida dos nossos filhos. Então, olha por que nós devemos exercitar a piedade. Depender do Senhor e levar os nossos filhos a isso. Porque senão o mundo vai engoli-los. O mundo vai engoli-los se nós não tivermos disciplinas. Então, irmãos, nós somos os guias dos nossos filhos. E os guias têm que ser exemplo para os filhos. Os pais têm que ter atenção a esses 3 assuntos: dedicação, amor e disciplina. E para finalizar, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Temos que depender do Senhor, porque o assunto de criação de filhos fala de reino. Fala de reino. Então não é algo que você deixa o tempo passar para o seu filho crescer. Não, ele vai crescer normal, ele vai estudar, vai passar uma prova, vai arrumar um emprego e vai viver a vida dele. Irmãos, nós como pais temos uma responsabilidade que o Senhor vai nos cobrar como pais para que nós possamos ter acesso ao reino, irmãos. Não pense que é algo secundário a criação dos filhos. Então, irmãos, nós seremos cobrados pelo Senhor. Você fez a sua parte com relação ao seu filho, a criação do seu filho? Você fez o que eu deixei para você fazer na palavra? Você foi disciplinado? Você foi dedicado? Você teve amor na relação com seu filho? Isso tudo será cobrado de cada um de nós. E aqueles que são filhos hoje, amanhã serão pais. Então guardem, irmãos, esses 3 princípios. Essa corda de 3 dobras, que não se quebra tão facilmente. Dedicação, amor e disciplina. Isso para os pais. Já nas próximas reuniões, nós vamos entrar no assunto de criação de filhos propriamente dito. Né? Como nós devemos tratar
o que devemos ensinar, como disciplinar o filho. Então, será assunto para as próximas reuniões. Amém, irmãos? Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pelo seu imenso amor, pela sua dedicação a nós, Senhor, pela disciplina que o Senhor teve, Senhor Deus, para que fosse exemplo para os discípulos, para nós, Senhor Deus, como seus filhos, Senhor Deus. O Senhor padeceu até a morte de cruz, porque sabia, Senhor Deus, que estava em vista a glória, Senhor. A meta do Senhor era a glória, Senhor. Assim como a meta de Paulo, Senhor Deus, também era a glória, Senhor. E nossa meta para as nossas vidas e dos nossos filhos também tem que ser a glória, Senhor. Porque é algo eterno, é algo que o Senhor se santificou, Senhor Deus, para levar muitos filhos à glória, Senhor. E nós queremos ser esses filhos, Senhor Deus, que vão alcançar esse patamar, Senhor. Porque nossa pátria não é terrenal, mas é celestial. Senhor, que essas convicções, Senhor Deus, possam crescer também na vida dos nossos filhos. E que eles possam amar, Senhor Deus, o Senhor e as coisas que dizem respeito à piedade. Mais do que as coisas que esse mundo possa oferecer para eles, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.